dois, um. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui abrindo mais um podcast para falar sobre o ENAGA, para falar sobre o autismo. E hoje vou chamar de mesa, mas vocês podem ver que nós estamos com um novo cenário, tudo feito com muito carinho, com muito amor. E esse cenário, ele se deu para que a gente possa ter uma conversa mais espontânea, mais agradável. E eu estou aqui com Diana, que hoje é a supervisora do Instituto. Ela é neuropsicopedagoga, esse nome para mim, às vezes até a língua enrola. É porque é novo também, né? E eu estou com a Adonias, que é graduada em Educação Física e hoje atua muito forte na área de psicopedagogia. Psicomotricidade. E psicomotricidade. E aí, gente, o papo agora à tarde, eu convido vocês para estar conosco. O nosso objetivo é sempre expor situações, tirar dúvidas, fazer indicações e passar uma tarde agradável. Então eu já quero abrir agora à tarde com a Adonias falando para mim o seguinte: fala um pouquinho do teu dia a dia. Oh, maravilha! Primeiro eu quero agradecer o convite. Realmente o estúdio ficou muito bonito, viu? Meu dia a dia é uma bênção, Deus é bom demais. Mas assim, a gente chega a um tempo que a gente começa a respirar o autismo, né? Então tudo passa a ser na sua vida aquela coisa. Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses que a gente fica observando, eu e minha esposa liga para mim, ó, ela fez isso, e aí? Vamos procurar, vamos fazer. Porque a gente começa a vivenciar tantas histórias que o dia da gente começa a ser isso. Você estuda para aquilo, você dorme pensando no caso de amanhã, você acorda pensando no próximo atendimento, você passa muito tempo na rua, eu faço atendimento externo, então eu passo muito tempo na rua. Hoje eu posso dizer que eu vivo o autismo de quando eu acordo até a hora de dormir. Sabe, mensagem no WhatsApp, isso, aquilo, Instagram, às vezes tá lá, tem dias que tá bombando, sabe? Tem gente perguntando, pedindo uma dica, perguntando o que fazer. E assim a gente vai dando graças a Deus. Eu sei que o mundo hoje do TEA, ele é muito amplo. Claro, a gente não vai citar nomes, mas qual caso tu já pegou hoje que impressionou, assim? Que tu voltou para casa e disse, caramba, eu tenho que ajudar essa criança, eu tenho que ajudar essa família. Rapaz, são vários. Eu comecei a minha história no autismo, conheci um cara chamado Daniel Paes, né? Eu era coordenador de academias, e aí eu iniciei um curso de coordenação de academia, onde Cadu, ele foi meu professor. E ele levou um vídeo do Daniel Paes, que hoje eu trabalho com o Daniel Paes, atendendo na Praça da Jaqueira. Uhum. E aí eu achei lindo. Pô, velho, educação física sendo usada daquele jeito, há 3, 4 anos atrás, Daniel faz isso há 10 anos, ninguém imaginava que a educação física pudesse ser usada dessa forma, né? Uhum. Porque a gente está acostumado à educação física, quem tem algum transtorno ou deficiência, mais afastado, fazendo algo bobinho, enquanto as pessoas estão fazendo, sim, dando o seu melhor. E aí quando eu vi aquilo, eu disse, eu quero seguir esse caminho. E foi quando eu comecei a me movimentar para isso. Veio a pandemia, eu tive que sair de todas as academias que eu estava trabalhando. Comecei a ganhar o Auxílio Brasil, disse, sabe uma coisa, eu vou estudar essa área. Aí liguei para o Daniel, perguntei o que faria, ele me indicou os caminhos, faz a psicomotricidade, faz o curso de aplicação ABA, me indicou algumas pessoas. Naquele tempo tudo estava online, eu fiz um curso online de aplicação ABA e entrei numa ONG chamada AMA, em São Lourenço da Mata, que é a Associação de Famílias Raras. Só trabalha com mães e crianças que têm esses transtornos. Comecei a trabalhar com eles e lá eu conheci uma criança que ela batia na mãe. Caramba. Sabe? E assim, não era aquela coisa assim, quando ela se irritava, ela batia. Ela pegou um comportamento adverso que
onde estivesse, ela tirava o cinto para bater na mãe de cinto. E ninguém conseguia impedir aquilo porque ela repetia aquele comportamento toda vez quando ela era contrariada pela mãe. E a mãe já não tinha mais força de lutar contra aquele comportamento. E aí foi aí que eu disse, caramba, não tem como você ficar parado olhando essa situação. Você pegar uma mãe que tem 3 filhos, todos 3 com autismo, vivendo de Bolsa Família, nenhum conseguiu BPC 2. E você olhar e dizer assim, teve uma vez que ela chegou para mim e disse assim, Adonias, se eu der as costas, ele quebra a janela e mastiga o vidro. Caramba. Essa eu não tinha ouvido ainda, não. E aí você olha assim, você diz, meu Deus, como é que essa mulher está vivendo? Então, assim, tem situações que você diz assim, eu preciso ajudar. E aí é onde entra algo assim extremamente importante, porque tem muito terapeuta desistindo ou deixando de mão porque a gente se envolve emocionalmente. E quando a gente chega muito isso. Quando a gente chega ao ponto de que você vê que não consegue ajudar, porque o problema é muito mais amplo do que só o comportamento da criança, porque o comportamento da criança é reflexo do meio, de coisas que já aconteceram e levaram ele a ter aquele comportamento, obter um resultado através daquele comportamento, e aí aquele comportamento ele fica enraizado. E aí, para mudar aquele comportamento, você tem que mudar todo o contexto que tem por trás daquele comportamento. E muitas vezes as famílias não aceitam. Principalmente quando você fala de famílias de baixa renda, que não tem muito para onde ir, não tem muito para onde correr. Entendeu? Então, assim... Eu acho que assim, deve ser bem gratificante para o profissional quando ele pega uma criança, ele começa a trabalhar e ele começa a ver a evolução. Eu trabalho muito com ONGs, né? Não muito, mas eu dedico um dia meu para trabalhar em ONG. Hoje eu estou em uma ONG aqui no... Como é o nome daquele parque? Do Santos Dumont. E eu atendo 5 crianças lá gratuitamente, toda segunda tarde. E aí para você ver como são coisas pequenas. Tem mãe que manda vídeo para mim e diz assim, olha, eu te agradeço, meu filho está comendo. Vê meu filho comendo sozinho. Está lá o menino batendo um prato de cuscuz, sozinho, colher na mão. Tem outra que chega assim, ó, tirei a mamadeira. Meu filho tem 12 anos, só comia vitamina na mamadeira, tirei a mamadeira. Ele está tomando no copo, continua tomando a vitamina dele, mas ele evoluiu, ele conseguiu se desprender de algo. Sabe, tem uma que diz assim, ó, meu filho está frequentando a escola de novo. Voltou a sentar na sala de aula porque não queria mais sentar na sala de aula. Então você vê assim que são coisas tão pequenas, mas faz uma diferença enorme na vida dessas famílias. Eu percebo o seguinte, imagine naquela época, quando você pegava uma criança ou um jovem com uma atitude dessa, eu vou dizer, que época eu vou dizer, para não falar a minha idade, mas eu estou falando 15 anos atrás. Há 15 anos atrás? O cara ia direto para o Anicone, né? A ideia era que ele tinha um distúrbio mental, ponto. Né? Hoje a gente já tem uma análise mais ampla e tem um tratamento para isso. É lógico que isso deveria ser uma premissa do governo. Isso aí né? é um fato. Mas a minha pergunta é que vocês que estão hoje no mercado, por que hoje que temos clínicas com alto padrão e clínicas com um padrão bem mais baixo? Né? Ou seja, qual é o segredo disso? Eu queria escutar vocês, porque você pega clínicas que tem realmente, os caras são melhor estrutura, aí quando você vai ver o ticket médio de recebimento é um. Aí você pega uma clínica, puxa, coitada, a clínica tem até espaço, mas... Porque tem muita gente hoje dizendo que faz o social, mas não faz o social. Porque autismo não é serviço social, é para quem faz. Né? Então o cara cobra muita grana e fala assim, não, aqui é a melhor clínica porque nós ajudamos. Não, você trabalha e recebe por isso. Né? Como é que vocês visualizam esse mercado desse jeito? Então, hoje o mercado, eu encaro o mercado hoje, ele tem 3 fases. Né? Ele tem, em questão, ele tem o profissional em si, porque os cursos hoje para se trabalhar com autismo são muito caros. Por exemplo, eu sou formado em Educação Física, eu já tenho uma pós-graduação em Psicomotricidade, eu tenho o curso, né, de aplicador ABA,
que é justamente para eu poder entender o comportamento dessa criança. Eu não faço a aplicação do programa ABA, eu estudei apenas para poder entender melhor os comportamentos que aquela criança apresenta na minha sessão. E estou fazendo mais uma pós em psicomotricidade relacional, só relacional, pelo Instituto Ícone, né, com a galera do Ícone, que é uma galera top. Então é caro fazer isso. E aí isso reflete nos nossos atendimentos. O que acontece? Que quando você pega um profissional desse naipe, provavelmente ele não vai aceitar plano de saúde. Por quê? Porque os planos de saúde pagam muito baixo. Então, atrelado a esse valor do pagamento de plano de saúde, nós temos clínicas que recebem plano de saúde, elas ficam lotadas por planos de saúde com um valor de ticket médio muito baixo. Então, os profissionais de alto nível geralmente não ficam nessas clínicas. Essa clínica ela tem uma rotatividade profissional muito alta, né? E ela entrega muito pouco, que está diretamente agregado ao valor que ela oferece. Nós temos grandes clínicas que não trabalham com planos de saúde, pelo menos não com qualquer um plano de saúde, e só trabalham com reembolsos. Então, geralmente, elas são... o pai paga o valor cheio da terapia. A gente está falando de um valor alto, por sessão. Então, essas clínicas, elas têm condições de contratar os melhores profissionais, de ter as melhores estruturas, porém, o público que frequenta essas clínicas são um público mais seleto, né? É aquela coisa. Tem autismos e autismos, né? Dependendo da sua renda. E muita gente pode até me condenar por conta dessa fala, mas o que eu quero dizer não é que existe autismo diferente. O autismo ele é diferente para cada criança. Sim. Ele já é diferente para cada criança. Mas dependendo do valor monetário que a família dessa criança tem para investir na terapia dessa criança, a disparidade fica muito maior. E a evolução também. Porque também tem aquela questão, né, de quem se apaixonou pelo autismo, ama, vê o desenvolvimento e diz, não, eu quero ajudar. E daí parte, alguns amigos, né, diz, Diana, tenha a questão da força de vontade, o amor e também o valor que você vai receber. Então, porque também hoje temos grandes clínicas, né? Juntou tudo isso, então teve também essa questão do valor que o pai quer pagar, porque quer ver a criança falando, quer ver a criança interagindo com o outro, também quer ver a criança tendo uma fala bem funcional. Então, existem pais dispostos a pagar valores absurdos para você ver aquela criança desenvolvendo. Então, às vezes existe a pessoa que vai se aproveitar, o empreendedor que vai se aproveitar dessa situação e ganhar em cima disso. Mas quando vai ver realmente, como a Donias pontuou inicialmente, o neuro vai dizer não, a criança não evoluiu, porque o profissional simplesmente se aproveitou. Então tem uma infraestrutura, tem vários profissionais, mas o desenvolvimento da criança está paralisado, está estagnado ali, não teve. Esse é um dos pontos que a gente se preocupa bastante aqui no Inagra, com relação à evolução. A gente tem vários casos aqui que a criança, ela evoluiu. Isso para a gente, como clínica, eu acho que é gratificante, né? Com certeza. Pelo valor que a gente tem e é o valor que a gente cobra, é gratificante. Agora, eu queria entender um pouco mais, vocês que são muito dessa área, um distúrbio desse se dá a quê? Já tem um estudo já correlacionado. Como é que se vê, né, esse processo? Porque a gente hoje já consegue enxergar um distúrbio desse já com meses. Comportamental, você já olha e diz, opa, precisa acender aqui um alerta. E lógico que quanto antes você começar o tratamento, melhor. Mas a gente poderia associar esse distúrbio a quê? Comida, a criação, ao quê? Já tem um estudo sobre isso? Tem vários, né? Assim. Vários fatores, né? Alguns dizem, os estudos pontuam que são fatores também ambientais, o que a gente come, grandes profissionais, mas não é comprovado cientificamente. Questão genética também. A genética é comprovada, né? Então, assim,
mas ainda está naquele estudo, ainda não bateu o martelo, né? Que realmente... Então, assim, existe todo esses estudos que estão sendo feitos, mas no momento a gente não entende o porquê realmente do autismo. Existem esses estudos, estão sendo estudados, e compara uma criança com 11 meses, onde a criança já olha, sorri para a mãe, e aí vê uma criança que não faz esse comportamento, então houve essa necessidade de investigar. A Dominha disse que já existe a questão genética, então vamos ouvir aqui a questão, genética. A questão genética, ela existe, ela está ali, ela está firmada. Tem uma certa porcentagem, de entre 80% a 90% aí, de ser genético. Os outros 20 ou 10 são fatores externos. O que acontece é que o autismo, ele é muito abrangente. Então, tem crianças que ela nasce falando, sorrindo, brincando, abrindo porta, tá ali até os 3 anos falando, mamãe, papai, eu quero comida, tal, comendo de tudo, e ela vai dormir, e no outro dia, simplesmente, relato de mãe, meu filho acordou mudo. Passou o dia todo sem falar, eu achei estranho, regrediu, né? Que antigamente se dava o nome de autismo regresso, né? Ele regredia, era como se você não tinha e pegou o autismo. Só que, na verdade, existe uma coisa chamada de poda neuronal, que ela dá em algumas idades. O que é que ela faz? Ela é como se fosse uma limpeza de drive do computador. Só que no autismo, quando acontece isso, o drive que foi limpo foi o drive que deveria armazenar as informações boas no cérebro. Então, a criança que falava, que abria uma porta, que já abria a geladeira, que já tomava água só, que tinha uma certa independência, ela perde essa independência através dessa poda neuronal. E aí se dava antigamente o nome de autismo regressivo, e hoje já não se dá mais, né? É autismo. O DSM-5, teve o DSM-4, que atualizou, e agora vem o DMS-5, que é o manual, né? E aí ele também já alterou. Hoje em dia não pode mais se falar que é um transtorno, uma deficiência, assim. Mas, assim, alguns termos utilizados anteriormente, de acordo com esse manual, não pode se falar, e sim porque o neurologista, ou o neuropsiquiatra, o neuropediatra, ele vai colocar lá o CID. Então, o CID é F84, ele vai dizer que aquela criança tem o autismo. E aí, depois, ele vai avaliar se a criança pode ter outras comorbidades. Então, o manual descreve bem específico que é o autismo, né? O espectro do autismo. Se a gente fosse fazer uma orientação neste momento, para uma criança, por exemplo, de 0 a 5 anos, o que é que os pais precisam observar nela? Olha, como um profissional da área... Estou fazendo as perguntas bem, né? E nós que somos mãe... Primeiramente, a primeira coisa, não vai ter essa. Vamos comparar. Comparar. Isso, vamos comparar com outras crianças. Então, a primeira dica era uma comparação entre os dois. É você observar. Mas nós, como mãe, eu não sei, Adonias, agora como está na área também, né, profissional da área, ele começa também a comparar a filhinha dele com outras crianças. Já compara-se. É inevitável. Então, assim, é necessário estar atento ao desenvolvimento que essa criança irá lhe apresentar. Então, a criança tem que ter um repertório de um vocabulário no 2 anos, de 2 anos de idade. E se não está atingindo, já acendeu... Já é um alerta. Um alerta. Seria um verbal, né? Isso. Então, se a criança... Um exemplo, eu tenho uma criança de 2 anos que teve todos os macros do desenvolvimento. E ali, com o passar do tempo, eu percebo que minha criança, ela não tem mais o contato visual. Se você quiser pontuar outras coisas, eu vou falar. Então, seria um contato visual, se ela não olha no olho. Isso. A interação social,
né? Movimentos Quando você fala interação social, ela não consegue se relacionar com nenhuma outra com criança. outras crianças, né? E E não com deve, pessoas. né? Porque esse contato social não quer dizer que ela não se relacione com outras pessoas. Quer dizer que a incidência desse relacionamento é muito menor Sim. do que uma criança normal. que tem o neurotípico em evolução constante. O que acontece? Por exemplo, ela vai estar aqui brincando, mas vai chamar a atenção dela a TV, a planta, a foto na parede, e aí ela esqueceu. Aquela pessoa não é tão importante para ela quanto aquele objeto. E isso logo afeta o social. Porque nós somos seres sociais. A gente evolui socialmente para os pares. A verdade é essa. Você fala, você desenvolve a comunicação, você cresce com os seus pares. Você aprende através do imitar, não é? Mas, se eu não tenho interesse social em você, se a letra que está na parede é mais importante, se o celular que está me gravando é mais importante, eu não vou lhe observar. Se eu não lhe observo, eu não lhe imito. Se eu não lhe imito, Não eu aprende, não evoluo. não vai evoluir. Então, existem várias pontuações que as mães precisam estar atentas, né, para isso. Contato visual, interação social. Se a criança já tem uma certa idade, foi para a escola, pergunta, se você tem dúvida, pergunta, olha, como é que está o desenvolvimento? Pede um relatório para esses profissionais. E aí você vai começar a estudar, pesquisar e ver se aquela criança realmente se enquadra dentro do macro do desenvolvimento ou não. Então, não vou dizer, a criança não me olhou, a criança tem autismo. Porque a gente sabe que o autismo não se dá a isso. Existem também outras condições, tipo o movimento repetitivo, a ecolalia, né, que tudo isso vai estar dentro do espectro do autismo. A ecolalia, para mim, é novo. Ecolalia é a repetição de fala. A repetição de fala. Isso, e tem a ecolalia tardia e a imediata. A imediata é tipo, a criança escutou um desenho ou uma música ou uma fala e ele vai repetir, tipo, Carlos, tudo bom, Carlos? Tudo bom, Carlos? Azul, foi de imediato. Ele está observando e está repetindo. Isso. Está observando e repetindo. Então, também existe a tardia, que é aquela que a criança viu um desenho animado, ouviu uma fala, e ele vai repetir posteriormente. Em algum momento. Em algum momento. Azul, preto, o boneco. Então, ele vai repetir e muitas vezes está fora do contexto, né? Então, tudo isso a gente deve observar, precisa-se estudar. Os pais que, né, têm essa dúvida, estude, pergunte, né? Se existem profissionais dentro da família, senta um pouquinho, conversa e também não tome, porque outra coisa que tem me preocupado, pessoas querendo ser autista. Porque eu tenho isso. Não, mas tem. Existem pessoas querendo o autismo para se beneficiar. Né? Porque assim, o DSM-5, ele diz que nós, né, típicos, temos manias. Ele não diz mania, mas temos traços de autismo. Tipo, tem pessoas que não gostam de etiqueta na camisa. Tem pessoas que gostam de seguir uma rotina para que tudo flua. Então, nós temos essas características, né, dentre outras também. Então, tem pessoas sem um entendimento, se aproveitando dessa situação, porque muitas vezes recebem um benefício, na faculdade também você vai receber um benefício, e querendo se enquadrar dentro do autismo, onde isso tem me preocupado. Eu não sei se você... eu já encontrei algumas pessoas e diz, Diana, eu acho que eu sou autista. E aí eu digo, negativo. Negativo, não é de jeito nenhum. E aí a gente vê as pessoas, né, se comunicando bem, tendo... Agora, se você quer insistir que é autista, vá a um profissional, a um neuro, e lá você vai detalhar e ele vai fazer todas as avaliações, né, para verificar realmente. Interessante, né? Tá sério, né? Uma coisa que eu venho observando é que, assim, a maioria das mães
que eu conversei, né, nos programas anteriores, elas comentaram que precisaram estudar um pouco mais, entender um pouco mais, para evoluir junto com a criança. Isso eu achei arretado. Né? Tem que ser. Não tem condições assim. Verdade. Por exemplo, agora mesmo eu acabei de dar um curso para mães na ONG. Foi o mês inteiro de maio, né? A gente está saindo de maio, não é isso? Foi o mês inteiro de maio, toda terça à tarde, de 2 às 5, 3 horas. Onde a gente trabalhou a psicomotricidade no dia a dia, na prática ali. Para que elas possam estimular os filhos em casa. Porque quando a gente fala de autismo em si, vem muitas situações inesperadas no dia a dia. Então a criança pode vir com autismo e vir com a seletividade alimentar, a criança pode vir com autismo e vir com o DI, né, a deficiência intelectual, a criança pode vir com autismo e o TDAH, a criança pode vir com autismo e o TOD, a criança pode vir com autismo e tudo isso. Então o problema em si não é só o autismo. Como foi falado, a gente tem traços do transtorno durante nessa época de personalidade. Por exemplo, se você não dormir, se você chegar em casa agora e você não dormir, provavelmente amanhã você vai estar irritadíssimo. Então você vai ser uma pessoa que não vai querer contato social. Você não vai querer ninguém gritando no seu ouvido. Você não vai querer claridade de luz nos seus olhos. Você está cansado, você está fadigado. Se você não se alimentou direito, ou se você está com uma dor de barriga, ou se você está com algum incômodo intestinal, você também vai apresentar essa irritabilidade. Não é? Se você foi dormir muito tarde porque você estava assistindo uma TV, a um jogo de futebol, no outro dia você vai estar sonolento. Então tem muitas crianças que apresentam esse mesmo comportamento no dia a dia e muitas vezes não em si por conta do diagnóstico. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma criança que é não verbal, ela não fala, né? Ela tem a comunicação, mas ela não fala, então ela é não verbal. Essa criança está com uma dor de barriga, está na escola, e aí ela está irritada ali, ela não dormiu bem, ela não se alimentou bem, ela está com um incômodo intestinal, ela está ali dentro daquela sala de aula, e a professora quer porque ela quer que aquela criança fique sentada ali 4 horas seguidas naquela escola, olhando para o quadro, escutando os alunos falar, mantendo o corpo enrijecido, prestando atenção no quadro e digitando. E sem falar os estímulos. Sem falar os estímulos. Então, aquela criança ela não vai conseguir. Mas nem sempre é o diagnóstico, é alguma causa dentro do diagnóstico. Então, quando alguém se apropria ou quando alguém coloca o diagnóstico como desculpa para não evoluir, isso é muito complicado. Porque vejamos bem, vamos imaginar que hoje você seja um pai de uma criança com autismo, nível de suporte 2. Lembrando que tudo que eu falar aqui a gente está falando para a maioria comum. Tá? E aí você tem o seu emprego, sua esposa não vai trabalhar porque ela está em casa, você recebe em torno ali de R$4.000. Tá? Vamos dar um exemplo ainda mais amplo. Seus pais faleceram, os pais delas faleceram. A criança só tem um irmão e é o mais novo. Ela é a mais velha. Se você for embora desse mundo, quem vai cuidar dessa criança? Para onde essa criança... É algo que a gente não está se perguntando. Para onde essa criança vai? Porque o tempo está passando, essas crianças que apresentam um quadro severo de autismo estão crescendo, as famílias estão sem suporte, o poder público ainda não elaborou algo que pudesse ajudar ou solucionar. O natural da vida é nascer, crescer e morrer. E como é que vão ficar essas crianças? Esses possíveis adultos? Quem vai tomar conta? Para onde eles vão? Realmente é uma ótima análise. E o que me chama mais a atenção é que o autismo hoje ele já é uma realidade. Ele é uma realidade. E eu não vejo o poder público, né, da população. Eu não vejo uma ação direta. Engraçado, a gente tinha sanatórios, né? Sanatórios. Acho que a gente tinha quantos sanatórios aqui em Recife, em Pernambuco, no total? Eu sei que tinha um em Camaragibe, tinha o mais famoso, que é o dali do centro, como é o... Tamarineira, né? Inclusive a turma brincava, né? Quando eu era criança, vou te levar para Tamarineira. Então eram centros enormes, manicômios enormes, né? Que tinha. E hoje
foram fechados, graças a Deus, porque ali era um centro de tortura, muitas vezes. Né? Pessoas que, se tivessem um tratamento correto, tinham saído dali e seguido sua vida, trabalhando, fazer família, ter filhos, e hoje não conseguem mais ter vida por conta dos traumas adquiridos ali dentro. Mas hoje a gente não tem ainda centros especializados no autismo. Não estou comparando o autismo com loucura, não. Mas o que eu estou querendo dizer é que o autismo hoje ele precisa dessa atenção prioritária. Ele precisa desse grupo formado por terapeutas e poder público, que não é tão difícil de fazer. E dar uma qualidade de vida a essas crianças, adolescentes. Porque a gente trabalhando na questão sensorial, né, conversando com algumas amigas que são TO, e aí elas pontuam. Muitas vezes a criança não sabe escovar o dente, a criança não sabe colocar uma cueca, uma calcinha. Então, assim, o cabelo. Mas isso é só o grupo de TO que vai trabalhar? Não. Isso é um porque, assim, a equipe multidisciplinar, eu sempre digo, são os neurônios. Aqui, as informações vão passando para que tudo seja construído e a criança, esse cognitivo da criança comece a funcionar. Essa é a o nosso objetivo como profissional. Fazer com que essa criança tenha uma qualidade de vida. Para que esses pais futuramente vejam essa criança desenvolvendo naturalmente. Todo mundo tem alguns aspectos que não se identifica muito. Não gosta muito de correr. A criança também que está dentro do espectro do autismo, tem crianças que não gostam de atividades físicas. Gosta de ficar ali na zona de conforto, tudo bem, tudo tal. Então, assim, tirar a criança daquela zona de conforto, trazer uma qualidade de vida e, como a Danias pontuou, para futuramente, se esses pais não estiverem aqui, essa criança ter essas habilidades de pentear o cabelo, escovar os dentes, colocar uma blusa. Então, o autismo em si não é só olharmos bem lucros financeiro, porque hoje existe também uma gama de profissionais que só estão visando isso. Eu sempre digo a seu Carlos, é o nosso reforçador. Né? O nosso dinheiro é reforçador. Mas você vê uma criança desenvolvendo, vale muito a pena. Eu acredito que deve ser muito gratificante. Muito gratificante. Eu peguei uma criança que ela não gostava de pegar no lápis. E aí eu digo, meu Deus, eu sou da área da psicopedagogia. A criança não pega no lápis, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou ensinar ela? O que eu vou fazer? Eu chamei a analista do comportamento, chamei, na época, minha supervisora da psicopedagogia, chamei os meninos da psicomotricidade. Eu estava nova na área. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa criança pegar no lápis? E aí, o analista disse, Diana, calma, tudo vai... Aí, um tentou, não deu certo. Outro, não. Meu Deus do céu, vamos lá. Aí o analista disse, Diana, vamos trabalhar em cima do reforçador dela. E aí eu coloquei o lápis no centro da mesa, e ela gostava de alguns reforçadores comestíveis, que foi permitido pela família utilizar. E aí eu apresentei o reforçador comestível e a criança já olhou, né? Já gostou. E aí eu digo, pega no lápis. Aí ela olhava para mim, fez o contato visual, que eu já tinha estabelecido esse vínculo, que anteriormente ela não me olhava. E eu digo, você me olhou, pega no lápis. E aí ela olhou assim para o lápis, pegou no lápis. Quando ela pegou no lápis, eu fiz uma festa. Eu e ela na sala, você pegou? Fui lá, fiz cosquinha, abracei, deixei, tirei ela da mesa. E eu percebi que ela gostou daquilo. Aí levei para o analista. O analista disse, ótimo que você observou isso. Então, vamos utilizar um reforçador... natural. Isso. E aí, comecei a utilizar. Hoje, essa criança escreve o nome, faz as vogais, está no alfabeto, os números, e a mãe manda vários vídeos para mim. Diana, eu digo, meu Deus, como é gratificante. Você saber que então, tem participação naquilo. Se o profissional se colocar nesse lugar... ele não vai nem lembrar da conta bancária, não. Porque automaticamente vai cair lá e você vai estar tão feliz, tão empolgado nessa evolução,
que eu digo a você, teve momentos de eu trabalhar e não dar crédito a isso. Por ver a evolução da criança, e aquilo era muito gratificante para mim. Já peguei crianças que, assim, não verbal, um comportamento realmente disruptivo. Quando entrava, assim, em uma sala fechada, não queria ficar. E a gente trabalhou com um númerozinho. E hoje em dia, a criança já fica dentro da sala. Então, eu acredito que isso é muito gratificante, Essa muito. de sala de aula é extremamente perturbador, às vezes. Perturbador, porque, assim, são duas educações, né? Tem a educação pública e a educação privada. Na educação privada, quem pode pagar tem AT. E olha que não. Tem escolas que não tem... todas, né? Não. Tem escola que não permite a entrada da AT, porque pensa que o AT vai estar lá para olhar a escola e levar para a família. Só que eu sou formada em AT, eu tenho um curso de AT. E aí não estamos lá para isso. Estamos lá, Donias, seu Carlos, para ser uma ponte família e escola. Um facilitador, né? O facilitador para a criança. Mas e isso você está falando, essa recusa, a gente está falando de escolas particulares. Agora imagina uma escola pública. Entendeu? Aí tem coisas que eu paro de acreditar. Muitas vezes, por várias vezes, peguei discussões com outras pessoas através da inclusão. O que a gente vive hoje não é uma inclusão. Não. Sabe? Hoje pegam essas crianças e jogam aos leões. Joga a criança dentro de uma sala sem a criança ter preparo nenhum, sem a criança ter sensorial nenhum. Então a criança fica ali irritada, sai da sala. Aí o professor tenta 1, 2 vezes, não deu, vai para a sala de recurso. A sala de recurso é no final da escola, uma sala apertada, úmida, onde ele está lá porque ele não quer ser incomodado por ninguém. É angustiante falar sobre isso. É verdade. Sabe? É angustiante, é desesperador. Essa criança poderia estar num instituto. Essa criança poderia estar... Porque, assim, vamos ser realistas. Antes dessa criança se alfabetizar, ela tem uma gama de coisas para fazer. Ela tem uma gama de coisas para se regular. Então, na vida dessa criança, a escola ela vai ser a ponta da corda. Porque se ela for para a escola primeiro, o resto ela não consegue. Ela nem vai se sair bem na escola, nem vai conseguir fazer nada. Então, assim, muitas vezes a gente vê o poder público de braços cruzados, é lamentável. Muito. Não é absurdamente caro, não é. Só basta ter boa vontade. Concordo com você. Entendeu? Nosso país, ele vive uma inversão de valores muito grande. Você tira por algumas classes, né? Você tem lá o médico, você tem lá o policial, você tem lá o professor, e não são os maiores ganhos e os maiores profissionais importantes no nosso país. A gente sabe que não é. Né? As classes são um pouco invertidas. Totalmente invertidas. Né? Os professores deveriam ser muito bem remunerados. Né? Porque todas as áreas passam pelo professor. Os médicos, né? Os médicos, os policiais, enfim. Mas a gente tem um país invertido. Mas deixa eu pegar um ponto aqui que eu também acho que é bastante importante. O tratamento hoje numa clínica, no instituto, etc., ele é positivo, porque a criança lá tem um profissional. Tem. E essa continuidade do tratamento em casa, como funciona hoje? Vou falar pela empresa que eu trabalho. Então, assim, na empresa em que eu trabalho com o Daniel, ele tem uma filosofia muito legal, assim. Inclusive, já deixa o convite para o Daniel vir aqui. Tá. Leva o convite para ele. Não, inclusive, eu já fiz o convite para Adonias e ele já fez, disponibilizou um dia de um curso aqui, né, conosco, com um valor social, assim, que vai realmente caber dentro do nosso bolso e vai ser bom para os nossos profissionais aqui, né? Dentro vai ser ótimo, aprender com ele. Vai continuar. Então, o que acontece lá? Como a gente não tem tempo para estar ensinando aos pais como levar isso para casa, porque aí demandaria muito tempo e um gasto maior, os pais acompanham as sessões. Massa. Então a gente tem uma sala lá
que é a sala de psicomotricidade, são 3 salas, né? Todas elas são abertas, assim, para o pai adentrar. Então, o pai entra, a gente necessariamente cobra uma pessoa com a criança. Pode ser o pai, pode ser a babá, pode ser a avó, pode ser o tio, mas tem que ter um adulto ali. E durante a sessão, conforme a gente for estimulando a criança pelo exercício, a gente vai conversando com a família, ó, ela está apresentando esse comportamento, isto aqui é uma fuga de demanda, e a gente a partir de agora vai agir assim, então seria importante que você também fizesse isso em casa. Então ela vai agir desse jeito para obter esse resultado, então a gente vai impedir que ela comece. Tá? Então é bom você fazer isso em casa. Então já peguei casos de pacientes que se urinavam para poder ir ao banheiro e ganhar esse tempo para essa fuga de demanda. Fuga de demanda, né? E a gente conseguiu eliminar esse comportamento. Não, tá tudo bem, fez xixi, vai continuar fazendo com xixi, daqui a pouco você vai se limpar. E aí conversava com o pai, e queria beber água o tempo todo, e pedia para ir no banheiro o tempo todo. Então, são estratégias que você vai fazendo ali, que você vê que vai dando resultado. Mas se você fizer primeiro as cegas, né, ali, para depois passar para o pai, talvez não surte o mesmo efeito. Uma outra abordagem é fazer cursos, né, os cursos de coach parental, onde você aborda um tema e leva isso para o pai. Tem empresas que fazem reuniões online. A gente tem a roda de conversas aqui, né? Com as mães. Com as mães, entendeu? Mas, assim, o maior terapeuta que existe é a família. Nada substitui. A família, ela conhece os 3 jeitos. Eu tenho uma história de um paciente meu, né? Que ele, toda vez, ele ou defecava na calça ou ele defecava no cantinho do sofá. E aí a mãe dele dizia assim, eu não sei quando ele vai fazer. Ele diz assim, você sabe. Pense direitinho aí. Aí ela diz assim, quando ele quer fazer, ele fica se escondendo. Eu digo, pronto. Ele começar a se esconder, você também não vai fazer alarme, nada. Quando você vê que ele está se escondendo muito, você leva ele para o banheiro. Não importa, ele está fazendo do lado do sofá, leva ele um pouquinho, dependendo de onde fica o banheiro, né? Leva ele um pouquinho mais para perto. Um pouquinho mais para perto. Na porta do banheiro, do lado do vaso. Hoje ela desfraldou ele, hoje ele, quando quer fazer as necessidades, ele pede, já toma banho só. E ela não conseguiu isso através de terapias em clínicas, ela conseguiu com muito trabalho, com muito estudo. Né? Porque, querendo ou não, o autismo está aí para todo mundo pesquisar, tem artigos na internet, tem vários profissionais bons, tem podcasts que você pode assistir e tirar alguma coisa de boa disso. Sabe? Mas, às vezes falta interesse. Não é a varinha mágica. Não é varinha mágica. Não é. Realmente, muita dedicação, muitos estudos, porque quando eu entrei na área, eu fiz o curso PEX, fiz o curso ABA, iniciei fazendo o curso de autismo, da teoria à prática, e foi um curso que, assim, abriu realmente... expande o horizonte. Isso. E aí a pessoa, né, a palestrante, colocou vídeos do próprio filho, né, e pediu para a gente analisar o que tinha mudado naquela cena. E eu achei muito interessante que foi nítido o olhar da criança, né, porque ele teve ele teve todos os macros do desenvolvimento e depois começou a perder as habilidades e regredir, né, em algumas situações. Então, depois dos 2 anos e 9 meses, a gente percebeu o olhar diferenciado da criança. Então, só percebe isso quem tem o olhar treinado. E para ter o olhar treinado, precisa se qualificar, fazer cursos, ler. Então, hoje em dia existem vários cursos na internet que você pode fazer e se qualificar nessa área, né? Muito bom. É uma coisa assim, vai muito do que você busca. Eu acredito que tudo que você busca, você alcança. Tá? A gente, no começo da conversa, a gente falou sobre antigamente, né? Antigamente a gente tinha os 2 lados da moeda, né? Hoje, na terapia, através do movimento, com a motricidade, o que a gente faz é fazer essa criança movimentar, criar memória.
E aí ela vai repetir, aquilo vai ficar intrínseco nela. Ela vai ensaiar comigo e vai reproduzir na vida. Então, ela vai reproduzir essa aceitação do comando, ela vai reproduzir o sentar e o levantar, ela vai reproduzir o andar, ela vai reproduzir o tônus de um abraço, sabe? Então, tudo isso ela reproduz. E a gente aprendia isso antigamente, não sei, eu estou perto dos 40, né? Estou um pouquinho acabado, mas já estou perto dos 40. Então, a gente aprendia isso na rua. Era verdade. A gente aprendia isso na rua. Sabe? A gente aprendia tônus muscular, não perturbar com um amigo, a gente aprendia quando levava uns teletecos, um babau da galera, sabe? Então, e a gente tinha nesses grupos antigamente as pessoas, né, que muitas vezes a turma apelidava, mas estava lá brincando de pique-esconde, pique-lá, estava jogando bola, estava brincando de pega-pegou. Muitas vezes era até o café com leite, mas estava ali correndo de um lado para o outro, aprendendo socialmente a se esconder, a aparecer, a gargalhar, a dar um susto, a fazer uma piada, a brincar. Hoje em dia a gente perdeu isso. É tudo na tela. É tudo na tela. E aí o que é que uma criança vem para uma terapia de psicomotricidade fazer? Ela vem brincar. Nessa brincadeira ela estimula as habilidades, a motricidade ampla, a motricidade fina. A motricidade fina vai ajudar ela a fechar um botão, a dar um laço num sapato. Sabe? Coisas que ela aprenderia no dia a dia, se estivesse na rua ainda empinando uma pipa, batendo lata. Mas não tá, a gente perdeu, ficou inseguro. E com essa insegurança, a gente perdeu a maior terapia de toda. A rua, a amizade dos pais, sabe? Antigamente, eu me lembro várias vezes, minha mãe dizia, não vai entrar não, 6 horas da noite. Você entrava suada, canela cinza. Eu entrava de 10 horas da noite, brincando na rua. Brincando, se divertindo, a gente não tem mais isso. A gente tem um mundo inseguro, infelizmente a verdade é essa. É o excesso de telas, né? Tem realmente acabado com, não só com as nossas crianças, hoje é o mas com a geração. Hoje é o primeiro brinquedo. É o primeiro brinquedo que os pais, anteriormente, era uma boneca, era um carrinho, e hoje não, o pai simplesmente pega o celular e dá o filho. E aí, assim, às vezes eu quero criticar, mas é complicado. Porque se imagine dentro de casa sem você conseguir lavar um prato, porque se você virar as costas, a criança ela bebe água do vaso, ela derruba a televisão, sabe? Ela pega uma faca. Então você tem que dar 100% para aquela criança. É verdade. E aí de repente você descobre algo mágico. Se você botar Marcha e o Urso para passar, Peppa Pig, Dora Aventureira, seja lá o que for, a criança para, senta e pela primeira vez no dia ela está calma e prestando atenção em algo. E ela fica sentada ali por horas. Tem criança que tem hiperfoco e fica voltando só um trecho da conversa para escutar só aquele tom de voz. Mas a mãe suporta isso porque naquele momento a mãe pode fazer o almoço. É verdade. Sabe, lavar o prato. Às vezes tomar um banho. Pentear o cabelo. Eu não estou nem falando das unhas, né? Não, a gente está falando do básico. Coisa simples. Do realmente. Básico, às vezes não tem suporte. E a maioria dessas mães não tem suporte. E eu não estou falando de famílias de alta renda. Porque aí a família de alta renda ela tem a babá, sabe? Ela tem a cozinheira. Transfere, ela né? tem um porteiro do prédio que pode subir com a água. Tem várias pessoas para dar o auxílio e fazer dessas pessoas, mesmo que monetariamente, sua rede de apoio. Mas quando a gente pega uma periferia, onde o menino nasceu, o pai foi embora. O menino fez 1 ano, 2 anos, ela vai para o aniversário do filho da irmã, o menino derruba o bolo, quebra a mesa, grita, esperneia, no próximo ano já não vai ser convidado. No churrasco de família, ele toca fogo na cortina, derruba o fogareiro, joga a carne dentro da piscina, no próximo ano não vai ser mais. E aí a família em si começa a se afastar dessa mãe. E essa mãe começa a ficar depressiva. E aí o remédio que antes só o filho tomava, agora a mãe toma também muito mais forte. Não, e aqui teve mães que diziam, Diana, para eu aguentar, eu tenho que tomar a medicação dela também. Senão não dou conta. Entendeu?
Teve também uma mãe que eu conheci e perto do final do ano aquilo me deixou, meu Deus. Ela simplesmente, ela disse assim, eu disse, aí, vai passar o Natal na casa da família? Ela disse, Que família? vou não. Tu tá aí, Diana, pra me quebrar tudo e todo mundo vir pra cima de mim? Eu disse, então, vai passar onde? Ela disse, ela e o pai dela. Aqui. É bom que ainda tem um pai. Não, ele teve o pai, né? Mas assim, ela falou, aonde? Tá doida? Aquela coisa, não, não existe mais a família. Não é aceito dentro da família. Simplesmente rejeitaram, bloquearam e ela disse mais. Tem as festinhas e nós não somos chamados. Então isso assim, dói na alma, né? Realmente deixa, e é como a Adonias pontuou anteriormente. E se não tivermos nós, profissional psicológico, a gente embarca. Realmente a gente entra dentro da família e aquilo a gente leva para o pessoal. E realmente me entendam também, não vão. E muitas vezes a gente tem que se blindar como profissional para não entrar. Porque deu vontade de eu chamar a mãe para minha casa. Venha para minha casa. E de repente. E tudo vai dar certo. Se ela quebrar algum copo, não tem problema. O importante é ser feliz. Mas a gente tem que se blindar. Freud tem um conceito de transferência e contra-transferência. Transferência, né? Vamos dizer, eu tenho um problema com meu pai, eu vejo meu pai em você, então eu vou transferir esse sentimento para você. Uma forma de você falar ou de você segurar o celular me lembrou meu pai que me abandonou quando eu era criança. Então, logo aqui, nesse podcast, vai fazer com que que a gente tenha um problema sem ter. A contra-transferência é você assumir o papel dele e aqui você vai resignificar esse seu problema. O seu pai vai sair daqui melhor do que entrou. Ou você realmente pode assumir o pai dele, o papel da contra-transferência e entrar na minha vida. Só que como terapeuta você vai se envolver demais. E aí, aquele espaço que você teria para fazer pontuações terapêuticas, elas vão começar a ser pontuações pessoais, porque já tem o seu interesse pessoal nessa causa. Já teve paciente de eu dizer assim, porque o Daniel ele é meu supervisor, assim, psicomotricista, que quando eu tenho um problema de um caso, eu sento com ele e a gente tenta achar um problema junto. Na psicomotricidade tem isso. Tem a supervisão. Então, todo psicomotricista, ele tem uma supervisão. Ele tem alguém que diz assim, eu sou formado antes de você, eu tenho mais experiência que você, a gente vai conversar sobre esse caso. E aí você leva, e eu dizer ele assim, cara, eu não consigo ter o interesse dessa criança. Essa criança, ela não olha para mim. Por mais que eu faça, eu me pinto, eu jogo pó, eu brinco com água, eu faço ela correr, eu levo ela para passear na rua, ela não olha para mim, ela não sorri, eu estou saindo. E aí uma vez ele disse assim, tá, tudo bem, a gente pode trocar o terapeuta, você é seu direito achar que esse é o seu limite, mas a família vive isso 24 horas, você vive 1 hora, uma vez por semana. Simplesmente não falou nada, né? E aí, se você quiser resolver isso, eu estou aqui para resolver com você. Se você quiser desistir, mas aí eu vou entrar numa pergunta final agora para os dois. E o que esperar do futuro? Rapaz, você que é profissional, pai, marido, família, o que esperar do futuro? Eu vou tentar delimitar o futuro que eu vejo. Tá? A gente sempre teve um abismo social, né? Entre quem tem e quem não tem. E o futuro que eu vejo é um abismo muito maior. Por quê? Porque quem consegue pagar as terapias, o seu filho está evoluindo. Ele está aprendendo. E ele vai ser médico, com as limitações dele, sim, todo mundo tem, né? Ele vai ser um advogado, um engenheiro, ele vai ser a mão de obra de uma empresa. Quem não está tendo acesso a essas terapias não vai conseguir muita coisa.
E a criança vai crescer. E a criança vai crescer. Ela vai crescer. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma sociedade dividida nessa questão do autismo, quando adulto, naqueles que conseguem Conseguiram desenvolver e vão se sustentar e sobreviver, e aqueles que o poder público vai ter que achar um jeito para lidar com isso. Verdade. Entende? Então, assim, uma dica que eu daria para essas mães é: estimule seu filho em casa. Coloca ele para correr na rua, leva para o parque. Todos os dias, ele vai brigar, todos os dias ele vai brigar com uma criança diferente. Todos os dias você vai estar lá de novo. Você vai pedir desculpa 1000 vezes se for necessário. Você vai fazer bolo de trigo e vai levar para agradar as mães. Mas o teu filho precisa estar no parquinho, brincando com outras crianças. Precisa se relacionar. Evoluindo com outras crianças. A Doninha foi bem contundente, né? Bem realista. É realista. E tem gente que talvez vá assistir, não vá concordar e vá até achar ruim. Mas assim, eu vivo as duas realidades. Mas eu atendo o filho do juiz e eu atendo o filho da mãe que tem bebê celoso. E a disparidade, ela é enorme. Eu tento enxergar o futuro, claro. Não tem como a gente não enxergar dessa forma. A nossa realidade é essa. Mas tem esperança, né? Mas eu tenho esperança de uma sociedade mais inclusiva, que eu sei que não vai chegar a 100%. Escolas que abracem o seu filho e diga assim: eu tenho um PDI para você. Amém. Amém. Então, assim, pessoas, todos os dias eu digo ao meu filho: se você tiver um amiguinho dentro da sua sala de aula, que está lá no cantinho, não deixe ele só. Vá lá, converse com ele e pergunte se está acontecendo alguma coisa. E tente ajudar. Todos os dias eu digo isso ao meu filho. Então, assim, tentar criar essa sensibilidade nas pessoas. Porque a nossa realidade é essa. Futuramente, pessoas, né, que vão precisar de ajuda, e porque eu tenho uma questão financeira, vou excluir. Porque a criança não tem algumas habilidades, come de boca aberta, simplesmente vai ser. Então, assim, é esperança. Esperança. Bom, gente, o programa, quando ele é bom, a hora vai passando e a gente vai ficando. Adonias, muito obrigado por você ter vindo. Foi maravilhoso. Diana, muito obrigado. Que agradeço. Esse é mais um serviço social, né, aqui do Instituto. A ideia nossa é conversar um pouco, né, sobre autismo, conversar um pouco sobre o dia a dia do autismo e tentar passar uma mensagem de esperança. Eu acredito que se cada um fizer um pouquinho, e um pouquinho com amor, a gente tem um mundo melhor. Um beijo para todos e até o próximo.